Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite, irmãos e irmãs. Quero convidá-los a abrirmos nossas Bíblias mais uma vez no Salmo de número 119. Salmo de número 119. Nós vamos ler 3 versos. Eu gostaria de considerar com os irmãos nesta noite sobre o tema a excelência da palavra de Deus em nossa vida. E eu mudei o tema da mensagem. O desejo era o tema, o poder da palavra de Deus. O que faremos se nós domingos? Mas enquanto estava estudando, meditando nesse texto deste salmo que gostaria de trazer aos irmãos, as nossas vidas, a ideia do poder da palavra de Deus é mostrar que a palavra de Deus é poderosa para transformar as nossas vidas, para edificar as nossas vidas, trazer as várias áreas de nossas vidas que a palavra de Deus tem o poder de entrar e transformar e provar por meio das Escrituras, por assim dizer, que essas coisas acontecem. Eu falei inclusive na quarta-feira, quando estivemos aqui, e a prova disso é que você está aqui, você tem perseverado, e isso não tem nada a ver com outros estímulos, outras motivações, que não a palavra do Senhor, que é poderosa para transformar. No entanto, à medida em que fomos estudando, e eu comecei a perceber uma outra coisa, que como que saltava desse texto, desse Salmo 119, e que me revelava ao coração a superioridade da palavra de Deus. Em outras palavras, o que estava enxergando aqui é a forma como este salmista trata esse texto, e então usando palavras e a intensidade dessas palavras, de tal forma que mostrando a excelência da palavra de Deus sobre todas as coisas. E eu fui então convencido, eu diria pela graça de Deus, para trazer esta mensagem aos nossos corações nesta noite. Portanto, como disse o presbítero Valdemir, não teremos condição de falar os 176 versos do Salmo 119 nesta noite, mas eu gostaria de pensar com os irmãos alguns desses versos, a partir de 3, o verso 1 e 2 e o verso 127. Portanto, olhe na sua Bíblia, Salmo 119, versos 1 e 2. Todos encontraram? A própria Sociedade Bíblica titula Excelência da Lei Divina. Diz a palavra do Senhor assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Vamos ler todos juntos o verso 1 e 2 agora, mais uma vez. E agora
o verso 127. Verso 127. Diz a palavra do Senhor assim: amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Todos juntos agora. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Vamos orar. Eu quero convidar nosso irmão pastor Biratã, suplicar a graça de Deus enquanto consideraremos a sua palavra nesta noite. Queridos, este Salmo 119, o maior de todos os salmos e o maior capítulo de toda a Bíblia, com 176 versículos, como falamos. Então, se alguém perguntar, geralmente perguntavam isso nas salas de escola bíblica, né? Qual o menor versículo da Bíblia? Qual o maior capítulo da Bíblia? O maior capítulo você então já sabe responder, é o Salmo 119. É um dos principais textos tão diretamente proveitosos para estudar e aprender sobre a própria Bíblia. Em outras palavras, esses textos, todos esses versos, eles falam da própria Escritura. É um elogio à palavra de Deus. A autoria deste salmo é desconhecida. Contudo, o Espírito Santo inspirou um homem, soprou para que este texto fosse escrito e preservou este texto até os nossos dias. Mas o fato é que este autor, ele amava a palavra de Deus e fez um trabalho maravilhoso quando escreveu esses versos. Duas coisas interessantes para pensarmos, queridos. Primeiro, você sabia que este é um salmo acróstico? Bem, o presbítero Valdemir já entregou no início. Sim, e esse salmo ele é dividido em 22 estrofes de 8 versos cada. 22 estrofes, 8 versos em cada uma dessas estrofes, e no qual a primeira letra de cada verso segue a sequência das 22 letras do alfabeto hebraico. Não sei se complicou, mas tente imaginar algo como um poema em que cada verso é escrito de forma sequencial, como uma letra ou como uma letra do nosso alfabeto. Por exemplo, se fôssemos fazer uma mesma coisa em português, teríamos 8 versos começando com a letra A, depois 8 versos que iniciariam com a letra B, depois 8 versos que iniciariam com a letra C, e assim por diante até chegar na letra D. No caso aqui, nós estamos falando do hebraico, que começa com a primeira letra do hebraico Aleph e termina com a última letra Tav. Exatamente assim, T-A-V, Tav. E qual o propósito aqui? Veja a criatividade daquele que há muitos anos atrás escrevia este texto. É simples, queridos, chamar a atenção para a excelência da palavra de Deus, chamar a atenção para a superioridade, a importância desta palavra para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida dos seus filhos, ainda que nos dias de hoje. Este é um poema ou um hino que tem como foco um único tema do começo ao fim, que é a palavra de Deus. É um cântico sobre a palavra. Israel cantava esse cântico, e duas coisas parecem se destacar neste Salmo 19: a necessidade que temos de ouvir e praticar aquilo que Deus ordena,
é uma primeira coisa, se destaca em quase todos esses versos. E em segundo lugar, os benefícios que decorrem da obediência da palavra de Deus. Então nós vemos essas duas coisas como algo interessante nesse primeiro momento. No segundo momento, quando estudamos o Salmo 119, nós percebemos que o autor, ele elogia a palavra de Deus, usando termos como lei, caminho, prescrições, mandamentos, preceitos, juízos, decretos, palavra, testemunhos, veredas, etc. Palavras diferentes, mas com o mesmo significado, apontando todas essas palavras, todos esses sinônimos para a lei, são apenas sinônimos da lei. Apenas o verso 122, e é interessante, não traz uma referência à lei ou qualquer dos outros sinônimos que são usados aqui. Também é interessante ressaltar que esta Torá, lei, ela refere-se, em um certo sentido, à lei de Deus, digo no sentido mais amplo possível, apontando para toda a revelação de Deus, toda a revelação especial de Deus, o que compreende absolutamente tudo que Deus ordenou para nossa obediência e nossa conformidade. Tudo que nós necessitamos está suficientemente revelado na Escritura. Um parêntese. Para o ministério pastoral, por exemplo, não é qualquer um que pode se aventurar na exposição e ensino profundo desta palavra. E entenda o que eu vou dizer. Eu estou falando aqui no que diz respeito a se dedicar realmente. Há muitos erros acontecendo por aí. Erros decorrentes de não conhecerem a Escritura nem o poder de Deus. É necessário estudar de forma constante e disciplinada. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, nós falamos na quarta-feira, era pastor, estava provavelmente em Éfeso, quando nesta carta de Paulo a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, e ele faz esta ponte da aprovação diante de Deus no ministério de Timóteo, e ele diz, como obreiro de quem não tem se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Daí dizermos que há muitos, eu diria, aventureiros que não são tão dedicados quando na exposição desta palavra. É necessário consagrar-se ao mesmo tempo. Como todos os crentes, é preciso crer e também é preciso viver aquilo que Deus nos ordena em sua palavra. E eu estou falando do esforço, da busca pela graça de Deus. Tiago, irmão do Senhor, também diz: tornai-vos, pois, praticantes desta palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Contudo, irmãos e irmãs, é verdade, Deus sem a ajuda de Deus. Não existe um super crente. Todos somos nivelados tão somente pela graça que Deus nos concede. O pastor que vos fala nesta noite não é melhor que os irmãos em absolutamente nada. É pecador igual. Precisamos que o Espírito de Deus crie em nós tanto a vontade, e isso é interessante pensarmos, porque é legítimo, eu digo legítimo, é uma realidade não termos vontade da Escritura, não termos vontade da palavra de Deus. E é preciso que o Espírito de Deus crie em nós tanto a vontade quanto a força para sermos obedientes a Deus. Lembre, porque Deus é quem efetua em vós
tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Tanto a nossa vontade é inclinada para buscarmos a palavra de Deus, para amarmos a palavra de Deus, e só quem pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Isso é tão verdade que você não pode chegar na rua e falar, por exemplo, a respeito da palavra de Deus para as pessoas, e vocês irão perceber, comprovar que muitos simplesmente não ignorar. E talvez você pense de si mesmo, como já ouvimos alguns testemunhos, minha irmã falava desta palavra, pastor, eu ignorava. Fulano falava para mim, outras pessoas, e entrava por um ouvido e saía pelo outro, eu fazia chacota daquilo. Hoje, porém, meu coração se deleita inúmeras vezes, em muitos momentos, nessa palavra. Veja que o Senhor muda a direção de nossas vontades, e muda a direção do nosso realizar. E esse é o meu desejo sincero, irmãos, irmãs, é a minha oração, enquanto compartilho as Escrituras, domingo após domingo, culto após culto, para sermos, com a graça de Deus, poderosamente transformados, juntamente com nossas famílias, nossos filhos, dia após dia. Alguns desses versos são conhecidos e se destacam em nossa memória. Não sei se de todos, mas pelo menos enquanto meditava, lembrava desses versos que são citados nas igrejas muitas vezes. Por exemplo, o verso 105: a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, diz o salmista. Mas não vamos começar por ele. Olhe na sua Bíblia o verso 4, veja o que diz o verso 4. Todos encontraram? Diz a palavra do Senhor assim: tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Os irmãos podem ler mais uma vez? Veja, mesmo entendendo que todos nós falhamos, nós podemos ver isso em outros textos, o apóstolo Paulo repetindo lá em sua carta aos Romanos. Mesmo assim, entendendo que somos incapazes de merecer por nós mesmos a aprovação de Deus, Deus aprovando nossas vidas, ou aprovando nossas práticas, nossos pensamentos, nós devemos nos esforçar para cumprir o que Deus nos ordena. Nós sabemos que não é algo que vem de nós. Acabamos de falar que há necessidade de um mover do Senhor em nossos corações, uma inclinação de Deus sobrenatural em nossos corações, para nos rendermos a esta palavra, para obedecermos a esta palavra. Se isso não acontecer, poderemos ouvir muitas vezes, como tantos já ouviram ao entrar e sair daqui, e nada mais aconteceu. Sabemos disso. Contudo, o Senhor traz sobre nós esta responsabilidade, na expressão das palavras do salmista, para que os cumpramos à risca. Ele diz, e há um motivo para isso, irmãos, que ao contrário do que pensamos muitas vezes, esse motivo ele está além de um senso de obrigação. Como assim, pastor? Nós não temos obrigação de cumprir os mandamentos do Senhor à risca? Sim, nós temos, mas estar além da obrigação. O verdadeiro motivo dessa obediência deve ser o amor ao Senhor Jesus. E não é assim que ele diz? Se não, abra sua Bíblia sem desmarcar o Salmo 119, João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 23. João 14, 23.
Os irmãos podem ler? Mais uma vez? É uma obrigação obedecer a palavra de Deus? É. Temos obrigação todo homem é obrigado a obedecer a palavra de Deus. Mas nós não fazemos tão somente pela obrigação. O Senhor Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O seu guardar a palavra de Deus, o seu desejo de ouvir a palavra de Deus, precisa estar além de uma obrigação. Queridos, tem a ver com por exemplo, com a presença dos irmãos na igreja. Tem a ver com, abre sua escritura em casa. Talvez alguém diga: eu vou ler aqui a escritura, porque se me perguntarem na igreja se eu li a Bíblia essa semana, eu li, eu cumpri minha obrigação. Quantas vezes eu já ouvi isso? O Senhor Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Vá para o verso 71 do Salmo 119. Salmo 119, versículo 71. Diz a palavra de Deus assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Os irmãos podem ler mais uma vez? Veja, a nossa tendência é sempre fugir da aflição, fugir de coisas que trazem pesar no coração, aflição. E muitos falsos mestres sugerem que o propósito do cristianismo seja o livramento de sofrimentos nesta vida. É o que tem sido pregado em muitos lugares. Quem não se lembra daquilo que acho que agora já tiraram da maioria dos templos, né? Pare de sofrer. Tanto aqui quanto no Novo Testamento, Deus ensina que o sofrimento traz benefícios espirituais importantes. Muitas vezes nós precisamos sofrer. Muitas vezes o instrumento de Deus para nos trazer de volta aos seus pés é o sofrimento. É alguma necessidade, é alguma perda, é alguma dor. Vá para o verso 99 e 100. Olhe na sua Bíblia. Os versos 99 e 100. Diz a palavra de Deus assim: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Agora os irmãos? Queridos, em dias como os nossos, é comum desprezar as Escrituras, achando mais relevante, achando mais interessante o conhecimento adquirido por outros meios. E aí, especialmente, em nossos dias, nas academias, nas escolas, algum orador famoso, o tal do coach, das palavras de motivação, essas coisas elas atraem multidões. Pessoas pagam
muito caro para ouvir uma palavra motivacional. Nós podemos até aprender muito da ciência e outras disciplinas, mas as informações, o conhecimento de valor eterno só podem ser encontrados nas palavras que Deus revelou. Todo o restante, tudo que sobra de conhecimento nesta vida, morrerá conosco. Talvez, como por meio de livros na história, fiquem alguns escritos. Interessante que eu ouvi alguém falar esses dias da psicologia, né? Alguém disse que a psicologia ela tem pelo menos quatro linhas, né, de trabalho, de abordagem. E eu lembro de ler um livro recentemente que o autor diz que ele já havia encontrado pelo menos 15 linhas de abordagem na psicologia, e todas diferentes umas das outras, e inclusive em oposição, contrárias umas às outras. Você sabe do conhecimento que em alguma geração, alguns anos atrás, se dizia: o café faz mal. E aí depois de um tempo, não, o café faz bem. O chocolate faz mal. Depois de um tempo, o chocolate faz bem. E depois de um tempo, não, o ovo faz bem à saúde. E não vai demorar muito para que essas coisas mudem novamente. É a ciência dos homens, o entendimento, a compreensão quanto a esta pandemia, esse vírus que temos passado, que temos enfrentado. E nós temos percebido em meus noticiários as informações que surgem todos os dias, coisas que tinham certeza ontem, hoje não tem mais, e amanhã também será diferente. Essa é a nossa ciência, a ciência dos homens, o conhecimento dos homens, aquilo que muitas vezes na escola está sendo passado na cabecinha dos nossos filhos, de nossas crianças. Conhecimento de valor eterno só pode ser encontrado nas palavras que Deus revelou. Volte para o verso 9. Volte para o verso 9. Diz a palavra de Deus assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu, observando segundo a tua palavra? Os irmãos podem ler mais uma vez? A Bíblia não foi revelada para pessoas velhas, né? Só para pessoas velhas. Porque é interessante como há textos específicos para os jovens. Será que Deus conhece bem os jovens? O coração de um jovem, né? A Bíblia não foi revelada apenas para pessoas de muita idade que só pensariam talvez na eternidade, depois de gastar seus melhores anos satisfazendo desejos egoístas enquanto jovens. Não. De que maneira poderá o jovem guardar puro, observando o seu caminho à luz da palavra de Deus, à luz da Escritura? Essa pureza no caminho não tem a ver apenas com limpeza. Talvez esse seja o nosso primeiro pensamento, esta seja a nossa primeira ideia. Isso já é algo importante diante de Deus, o manter-se puro e santo, limpo dos pecados que entristecem o Espírito de Deus e que nos afastam de Deus. Veja, o profeta diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Isso é importante, é a primeira coisa que nós pensamos, e é verdade. É um texto que nos chama a atenção quanto à pureza, a necessidade de santidade diante do Senhor. Ele diz: busque a paz, busque a santificação, sem a qual, sem essa santificação, esse é um critério bíblico claro na Escritura, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas este termo também tem a ver com
clareza. Isso é muito interessante quando nós olhamos na Escritura de forma mais profunda, ou seja, poder enxergar melhor os caminhos tomados a partir da Escritura. Quais os caminhos que temos tomado? Quais os caminhos que temos pisado hoje, cujos nossos pés estão em cima? Quais os nossos caminhos? Isso é muito interessante. E ainda, decidir que caminho tomar à luz da palavra de Deus. São duas coisas interessantes. A palavra de Deus, ela nos traz a percepção, ela clareia, ela nos traz o coração. Quando a ouvimos, quando somos confrontados em nossos corações, qual tem sido o nosso caminho, qual tem sido a nossa fala, o nosso agir, o nosso sentir, o nosso viver agora. Ela traz a luz e ao mesmo tempo ela aponta para um outro caminho, o caminho que se deve seguir, o que nos leva a considerarmos o próximo verso, tão conhecido quanto este, o verso 105. Abra sua Bíblia, olhe na sua Bíblia o verso 105. Diz a palavra de Deus: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, podem ler? A palavra como lâmpada, lâmpada como um objeto de iluminar os passos, os pés, e a grosso modo, queridos, isso significa a luz de uma candeia que rompe, um fogo que abre caminho na frente dos pés. Olha que interessante, essa é a tradução a grosso modo, como falei, para os irmãos, mas pense sobre ela. A luz de uma candeia que rompe. Rompe o quê? Rompe a escuridão, rompe aquilo que você não está percebendo na sua frente, adiante dos seus passos. Logo mais, ela rompe o que está à frente, ou um fogo que abre caminho na frente dos pés. Só me lembro fogo quando você no sítio. Nós fazemos isso algumas vezes para limpar uma área. É necessário às vezes tocar um fogo ali e ele sai tomando conta e abrindo caminho. É mais ou menos essa ideia. E não se trata de uma lanterna, por exemplo, que ilumina toda a nossa frente, não é isso, mas uma lamparina que carregamos próximo ao corpo, conosco, enquanto andamos. Isso é muito importante, esta parte da explicação, quando diz enquanto andamos, porque à medida que você anda com uma lamparina, uma luz, então ela começa a tomar conta, essa claridade do espaço, do lugar onde você anda, dos passos que você tem dado. Essa é a ideia. Assim é a palavra de Deus. O que envolve as nossas decisões, os nossos dilemas, as nossas buscas, os nossos anseios, a nossa vida. Esta é a imagem interessante que representa bem aquilo que somos nesta vida. Peregrinos, como aqueles no passado eram, e que faziam suas longas caminhadas, muitas noites, muitas vezes, na escuridão do deserto, com essas lamparinas, no contexto em que esse salmo foi escrito, pelo menos. Nós, porém, somos peregrinos no mundo, e cuja palavra tem o poder extraordinário de mostrar o caminho que temos andado, mostrar agora.
o caminho que temos andado e traçado hoje, as decisões tomadas hoje, os dilemas de hoje, as preocupações de hoje, os anseios de hoje. Veja que tem a ver com o pesar os caminhos possivelmente errados, possivelmente equivocados agora, que nos farão perder-nos, nos afastando dos caminhos do Senhor. E quantos já se afastaram? E é interessante pensarmos que quando nos afastamos da igreja, nossos corações, ou destes, já estão há muito afastados da palavra de Deus. O afastar-se da igreja é só uma consequência, é só um resultado. Mas também, esta palavra, ela não apenas nos faz olhar os caminhos agora, os passos que temos dado agora. A ideia é que você olhe os passos, percebe os equívocos, percebe ao ouvir, ao estudar a palavra de Deus, ao meditar a Escritura, ao ouvir os ensinos e as pregações, e opa, aqui eu tenho que mudar, aqui eu tenho que tomar outra direção, não posso ficar aqui, nesse estado, nessa condição. Então você enxerga nesse momento. Essa é uma parte do poder desta palavra em nossas vidas. Mas há uma outra, e é interessante quando nós pensamos que ela não nos deixa no escuro, ou seja, ela não apenas nos faz perceber os caminhos que temos andado, muitas vezes equivocado, mas a palavra, ela nos mostra, ela nos aponta o verdadeiro caminho, a direção certa a seguir a partir daí. Para onde ir? O que fazer? Vocês lembram quando aqueles discípulos perguntam ao Senhor Jesus: para quem iremos? A resposta: para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ou só tu tens as palavras de vida? Onde mais encontraremos a palavra de vida? Veja que o critério não era simplesmente onde encontraremos um outro líder, onde encontraremos outras coisas que talvez nos agradem. O critério é onde ouviremos esta palavra de vida. Em nossos dias seria algo como: onde sua família ouvirá a palavra de vida, onde seus filhos ouvirão a palavra de vida, onde nós ouviremos essas palavras de vida. Ela ilumina o que está ao nosso redor e precisamos continuar indo em frente para que a luz alcance então novos lugares. À medida que você anda com uma lamparina, né, no contexto daquela época, podemos pensar na lanterna hoje, ainda que a lanterna já é uma coisa muito moderna, na frente da lamparina cuja a claridade estava ao redor, e é esta claridade que o salmista está pensando naquele momento, essa claridade perto, próxima, que à medida em que ele vai andando, que ele persevera, que ele continua olhando para frente, essa luz vai tomando conta do espaço, vai tomando conta dos lugares, e ele vai percebendo o caminho. Qual a importância disso para nossas vidas? Qual a importância disso para a sua vida? E o principal que não podemos esquecer é que estas são verdades que apontam especialmente para Cristo.
Que caminho é esse? Que conhecimento é esse? Talvez, enquanto meditamos até aqui, pensemos em nossos corações: qual é esse conhecimento? Qual é esse caminho? Mas o que na verdade a Escritura quer dizer para mim e para você é isso, queridos: quem é esse caminho? Quem é esse caminho? Qual é que a Escritura aponta? É o caminho revelado nas Escrituras. Abra sua Bíblia novamente em João capítulo 14. João capítulo 14. Capítulo 6, um texto que conhecemos bem. João 14, 6. Diz a palavra de Deus assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por este caminho, por esta verdade, por esta vida que é Jesus. E algo que eu chamo a atenção, que é sempre necessário lembrarmos, é que o artigo no qual esse texto está escrito, que chama a atenção, é um artigo definido, que não é uma questão, uma situação opcional. Vocês lembram da mensagem que postamos no grupo recentemente, das várias religiões? As pessoas podem dizer que cada qual tem a sua religião, mas não podem dizer que cada qual tem o seu Salvador. É porque o único caminho é o Senhor, não há outro. Podemos até tentar plantar os corações de forma idólatra, mas não haverá outro caminho, não haverá outro lugar para onde ir. Para quem iremos? E ainda, capítulo 5 do Evangelho de João, olhe na sua Bíblia, versículo 39. Capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 39. Diz a palavra de Deus assim: examinais as Escrituras. Examinais o que, irmãos? O que, irmãos? Examine. A palavra examinar é interessante, porque não é simplesmente uma leitura, como que às vezes eu me incomodava. É uma coisa boa para fazer no que diz respeito, para você ter um conhecimento geral da Bíblia, né? Aqueles planos anuais de leitura bíblica, tem sua importância. Mas a palavra do Senhor Jesus é examine. É a mesma ideia de esquadrinhar, colocar em quadros pequenos e olhar parte por parte, palavra por palavra, sentido, aplicar-se à vida. E Jesus diz aqui: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E ele apontava isso na vida dos judeus, eles faziam isso, os religiosos daquela época, e Jesus diz: e são elas mesmas que falam de mim, testificam a meu respeito, testificam de mim. O caminho é clareado, as escamas dos olhos do coração são tiradas, e nós podemos contemplar a palavra encarnada, o Verbo, o Senhor da glória. Mas para concluir, volte para o verso 127 agora do Salmo 119. Salmo 119, versículo 127. Então deixe-me perguntar aos irmãos e irmãs nessa noite: qual
qual a sua compreensão até aqui? O que você entendeu até aqui? Qual a importância desse livro que está nas suas mãos? Pense um pouco sobre isso. E como consequência, depois que acharmos a resposta, a definição disso, da importância do livro que está em nossas mãos, nós vamos então colocá-lo em um determinado nível de importância em nossas vidas. Então julgamos em nossos corações: a Bíblia é muito importante, pastor. Mas antes de lê-la, eu tenho umas coisas para fazer. A Bíblia é muito importante, pastor. Nas tarefas da escola antes de meditar na Escritura com os meus filhos. A Bíblia é muito importante, mas ela pode esperar. Diz o verso 127: amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Os irmãos podem ler? Queridos, pense na forma que temos vivido em nossos dias, na busca de prosperidade material que ocupa o nosso tempo, domina os nossos pensamentos. Poucos diriam hoje, muito poucos, que o maior lucro vem do estudo das Escrituras, que estudar as Escrituras, que ler a Bíblia, que ouvir a sua mensagem, a sua pregação, o seu ensino é mais importante. Poucos diriam isso. Às vezes eu me incomodo em usar esses termos, porque parece assim uma defesa de algo que de alguma forma me pertence. Mas não é isso. Quando dizemos que, quantas vezes ouvimos, por exemplo, perguntar para uma mãe, um pai: por que seu filho não veio à igreja? Ah, pastor, porque ela precisou fazer a tarefa de casa, tinha os trabalhos da faculdade que estavam acumulados. Ou então: ah, pastor, esse período não está dando para vir porque está fazendo a monografia. Ou então: ah, estamos necessitados de dinheiro e precisamos fazer uma hora extra. Não sei se você já ouviu estas coisas desta forma fora daqui, mas julgue com muita sinceridade no seu coração nessa noite. Julgue com muita sinceridade no seu coração, no temor do Senhor, o que diz estas palavras: amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado, que é a ideia do ouro puro, que tem mais valor, não o ouro bruto, não um ouro envolto com rochas, mas um ouro puro, aquele que todos os olhos dos homens olham para ele. As riquezas,
do Salmo 119, este autor desconhecido, criativo, acróstica, ele viu claramente a verdadeira riqueza, a verdadeira, não a falsa, não a suspeita, não a temporal, mas a verdadeira riqueza que Deus deixou para nós na sua palavra, e como que uma explosão intensa em seu coração disse: amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado, amo mais do que qualquer outra riqueza, mais do que qualquer outro bem ou prazer. Senhor, amo a tua palavra. Oh, irmãos e irmãs, vocês lembram quando no início disse o tema era outro? Mas quando essas coisas começaram a saltar, um misto de tristeza e alegria invadiu meu coração, de alegria por poder perceber o valor desta palavra que está acima dos meus caprichos, dos meus anseios, das minhas paixões, dos meus desejos, dos meus alvos, dos meus planos, dos meus sonhos. Alegria de poder contemplar estas coisas, e tristeza, porque há inúmeras coisas que muitas vezes, em muitos momentos, têm tomado o primeiro lugar na minha vida. Irmãos e irmãs, que propósito para a vida, que visão da palavra de Deus. Que Deus nos ajude nesse propósito, que nossa sincera oração seja nesta noite: ó Senhor, nos faz ver, ó Senhor, nos faz contemplar a excelência da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Nosso irmão presbítero Adalto.